Nesse ambiente, todas as paredes foram feitas em drywall ou gesso acartonado. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu pude colar diretamente essas placas de couro sobre a placa de gesso. Isso deixa o meu trabalho muito mais ágil, eu não tenho que passar uma base como eu teria que fazer se fosse uma alvenaria normal. A alvenaria também pesaria muito mais, porque em prédios nem sempre você tem a possibilidade de colocar muito peso sobre as lajes. Uma outra vantagem muito bacana do gesso é a limpeza, que para nós é muito importante a obra ser rápida, limpa, a agilidade e o custo, quer dizer, são os nossos itens fundamentais. A questão da acústica a gente resolve fazendo um sanduíche. Então você tem uma placa de um lado, uma placa do outro lado e uma lã de vidro, lã de rocha, enfim, um produto acústico dentro desse miolo. A divisória, ela tem que ir de uma laje até a outra, ela não pode parar no forro, senão o som vai passar de um ambiente para o outro. Mesmo quando eu tenho, como nesse caso, uma parte em vidro, eu tenho que fazer o que a gente chama de septo, que é uma pequena divisória que termina na altura do forro. Aí o forro a gente trabalha de novo com o gesso, com as mesmas placas e eu posso fazer recuos como nós fizemos aqui nessa sanca. As placas do drywall, elas vêm prontas, grandes, mas existe uma estrutura, que é uma estrutura de metalon, que é toda parafusada e você tem uma modulação mais ou menos de 1,20 m por 2,5 m e dentro dessa modulação você vai montando as suas paredes. As placas têm esse tamanho estándar e todos os recortes que a gente vai precisando, elas vão sendo feitos no local. Então você vai montando de acordo com o projeto, de acordo com a planta, todos os recortes que você precisa para a porta, aí você cria uma estrutura em volta para o enrijecimento, para quando essa porta se movimentar, isso ficar firme. Os revestimentos sobre o gesso podem ser os mais diversos. Aqui a gente tem esse rodapé alto de madeira, então a placa de madeira é colada sobre o gesso e em cima nós usamos o estuque veneziano, que é um material fantástico para aplicar sobre o gesso, porque ele já vai direto sobre a placa, você não precisa de nenhum preparo, nenhuma massa. A facilidade que o gesso dá em diminuir etapas de trabalho é muito interessante, porque normalmente numa parede você vai ter o reboco, massa grossa, massa fina, aí a massa corrida. Aqui você chega direto com uma massa corrida, com um estuque veneziano, enfim. É uma economia de tempo muito grande.